No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto. Olá, amigos queridos da TV Nova Luz, a TV que foi criada para iluminar os nossos dias. A TV Nova Luz, ela tem muitos programas, é como se fora um centro espírita virtual. Através da internet, você pode participar de grupos de estudos, de palestras, tais como eu estou fazendo agora. Você pode participar de evangelho na rede, orações pelo planeta, tem uma diversidade enorme de programa. E nós já somos, meus irmãos, 122 mil inscritos. E gostaríamos de convidar você a compartilhar para que nós pudéssemos alcançar mais corações para esse projeto de amor de Jesus. Jesus, quando esteve no mundo, ele trouxe o seu projeto de amor. E antes de ir, ele sintetizou, né, como diz aquele jornalista Juan Arias, que escreveu Jesus, esse grande desconhecido, ele disse que a Santa Ceia se assemelha a uma poesia agrária, porque Jesus era da região de Nazaré, onde a região de Nazaré vivia do produto do vinho e do pão. Eles sabiam fabricar muito bem o pão e o vinho. Então, na última ceia, Jesus reuniu os seus discípulos em torno do vinho que eles mesmos fabricavam e do pão. E naquele momento, Jesus disse assim: este é o meu corpo, mostrando o pão, e este é o meu sangue, mostrando o vinho. O sangue da nova e eterna aliança. De que aliança Jesus falava? Deus já fizera aliança com Moisés, né? Com Salomão lá atrás, com Abraão, com Moisés. E agora ele pediu a Jesus que falasse, Deus nosso Pai, pediu a Jesus que falasse dessa nova aliança. Este é o meu sangue, o sangue que é dado por vós pela nova e eterna aliança. Qual seria essa nova
aliança. Que diferença essa aliança teria com as velhas alianças? A diferença é exatamente o projeto de amor. Quando ele disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O amor sintetiza todas as leis e todo o profetismo. Então, nesse momento, Jesus concluiu com seus discípulos que todas as nossas conquistas são importantes, mas a mais importante, o projeto que sintetiza a nossa vinda na Terra é o amor. Então, nesse projeto de amor, estamos envolvidos, todos nós religiosos, não importa a sua religião, não importa a sua crença, o importante é se você entendeu que todos nós somos irmãos e todos nós precisamos construir o amor em nós mesmos e na sociedade, na comunidade, onde fomos convidados a florescer, né? Como diz Joana de Ângeles, floresça onde foi semeado. Isso aqui é uma introdução só para dizer da grandeza dessa TV Nova Luz, cujo objetivo é realizar esse projeto de Jesus, o projeto de amor no coração de todas as pessoas. E o tema da nossa palestra de hoje tem tudo a ver, né, com essa construção do amor, porque se chama O Porquê da Vida. Tenho certeza que esse título foi inspirado no livro do nosso querido mentor, Leon Denis, que escreveu esse livro, O Porquê da Vida. E ele, no início do seu livro, ele questiona todas as pessoas que têm sensibilidade, todos os seres inteligentes da criação, se perguntam: de onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou depois daqui? Qual é o significado da minha vida? Para que eu sirvo? Né? Assim, tem uma palestra certa feita que eu assisti do professor Adenauer, em que ele disse que ele era pequenininho e a sua família era muito grande. E ele via seus coleguinhas na escola que levavam um dinheirinho para tomar um lanche, ele nunca poderia levar, porque a família humilde, era tudo muito bem dividido, né? Assim, como a minha família também. Mas ele resolveu questionar a mãe. Ele chegou para a mãe e perguntou: mamãe, para que serve ter tanto filho? E aí ele apanhou por conta disso. Ele contou na palestra que a partir daí ele viu que ele fez uma pergunta científica, porque a ciência pergunta: para que serve isso ou para que serve aquilo? Quando você compra um objeto qualquer, ele vem lá com o manual te mostrando para que serve, né? Para que aquele objeto serve, para que serve um liquidificador, para que serve uma máquina de costura, para que serve essa câmera que eu estou olhando aqui, né? Lógico, tudo tem uma razão, um significado. E aí a pergunta que Leon Denis faz é: para que nós servimos? Por que nós estamos aqui? E para responder essa pergunta tão importante, meus irmãos, essa pergunta para que eu sirvo? O que eu estou fazendo aqui? Aliás, são várias perguntas, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão na Terra? Essas perguntas representam o sentido da vida, a razão do nosso existir. E aí nós temos que relembrar, que nós tivemos, como diz Denis, um começo. Nós fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai Celestial, mas a sua imagem e semelhança, ou seja, todos nós temos o potencial do amor e da sabedoria,
temos isso na nossa consciência, temos inscritos na nossa consciência todas as leis cósmicas universais, todas as leis do nosso Pai, resumido pelo projeto do amor, temos inscritos em nós. E quando nós fomos criados, Deus pegou uma porção do fluido cósmico universal, porque a Trindade universal é Deus, espíritos e matéria. Olha só, Trindade universal é o nosso princípio para a gente entender de onde nós viemos. Então, nós viemos de Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas. Não dá para definir Deus de forma melhor. Por isso, Kardec pergunta que é Deus. Ele nem pergunta o que é. Ele pergunta que é Deus. Então, Deus, a causa primária de todas as coisas, né, nosso Criador, nos fez a sua imagem e semelhança e retirou do fluido cósmico universal ou matéria elementar primitiva, ou seja, a ciência hoje caminha para o estudo dessa unicidade. Tudo mais é transformação dessa matéria elementar primitiva. Então, ele retirou o fluido vital, que é uma transformação dessa matéria elementar primitiva, ou fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal quer dizer que todo o universo se movimenta nesses fluidos, nessa matéria elementar primitiva, qual seja, imagino, o pensamento de Deus, né? E aí, esse corpo espiritual, Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, André Luiz chama de psicossoma, e os espíritos chamaram de perispírito, porque é o corpo do espírito. Peri quer dizer em volta, né? Em volta do espírito, ou alma. E a nossa alma, revestida pelo seu corpo espiritual, ela passa a chamar espírito. Então, quando a gente vê um espírito, a gente está vendo a alma imortal, que nós não sabemos ainda o que é também, porque é a imagem e semelhança de Deus, então a gente ainda não definiu bem o que é, né? Que é. Então, esse corpo espiritual, ele tem propriedades especiais que faz com que ele absorva os fluidos do planeta onde a gente vai reencarnar e para formar um novo corpo. O nosso corpo, então, esse corpo material, ele é formado de elementos materiais da Terra, né, e dos céus. Por quê? Como diz Leon Denis, agora que vem um princípio lindo que Leon Denis trouxe. Porque a nossa alma é metade nossa individualidade e metade do universo. Porque o nosso corpo, o corpo que reveste a nossa alma, é feita dos elementos materiais do universo, do fluido cósmico universal. E esse fluido vital que nós recebemos ao reencarnar é que movimenta todas as nossas células, porque tudo é vivo. Então, se metade da nossa alma nos pertence e a outra metade pertence ao universo, é porque nós somos co-criadores com Deus. Quando Charles Chaplin, ele fala assim, quando eu olho para o sol, eu vejo a grandeza de Deus. Quando eu olho para a lua, eu vejo a beleza de Deus. E quando eu olho no espelho, eu vejo a obra-prima de Deus. Acho linda essa frase do Chaplin, porque realmente nós somos uma obra-prima. Nós, alma humana, temos a possibilidade
de viajar o universo afora. Nós recebemos um corpo que nos proporciona isso. Então, meus irmãos, Leon Denis, ele diz, assim como nós somos a obra-prima de Deus, a obra-prima do homem é o seu corpo espiritual. Porque nós recebemos esse corpo espiritual com potências de iluminação. Então, a iluminação do nosso corpo espiritual constitui a nossa obra-prima, porque de acordo com o que conquistarmos para enriquecer a nossa alma, será o lugar na dimensão espiritual onde iremos. Então, recordando, de onde viemos? Viemos de Deus, né? Viemos de Deus e temos apenas uma vida e múltiplas existências. Uma vida e múltiplas existências. Múltiplas experiências nas escolas universais e que uma delas é a Terra onde habitamos hoje. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós viemos fazer na Terra? Viemos trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, intelectual. Porque aqui é uma grande escola. Então, quando Leon Denis levanta essas questões, a gente vai respondendo vagarosamente com o nosso entendimento. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos trabalhando o nosso aperfeiçoamento, porque a meta da nossa vida é a perfeição. Mas nós não alcançamos a perfeição com apenas uma existência. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que o princípio espiritual, por isso que nós temos um programa aqui na TV Nova Luz chamado Do Átomo ao Arcanjo, porque na questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos sobre a nossa evolução. E os espíritos respondem: do átomo ao arcanjo, a alma escreve a sua evolução, ou o espírito escreve a sua evolução. Porque o arcanjo já foi um dia átomo. Então, o princípio espiritual, antes de se tornar um ser hominal, né? O princípio espiritual passou pelos diversos reinos da criação, que estão todos interligados. A gente fala reinos da criação porque é uma forma pedagógica da gente entender os minerais, os vegetais, os animais, até chegar à condição hominal. Quando nós chegamos à condição hominal, diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, que nós gastamos 1,5 milhões de séculos. E aí a gente multiplica para saber em anos, né? 1,5 bilhões de anos até alcançarmos o homem sapiens sapiens, né? O homem erecto, sapiens sapiens. Nós gastamos 1 milhão de anos só para sair da curvatura, né? Elevar a nossa cabeça, nos tornarmos erectos. Porque antigamente a gente usava a boca para comer, quando a gente estava naquela posição ainda do formato animal, com as 4 patas no chão. Quando nós levantamos as nossas mãos e elevamos a nossa fronte e começamos a nos comunicar pela fala, até entrar nessa posição, segundo André Luiz,
nós gastamos 1,5 bilhões de anos. Então é maravilhoso, meus irmãos. Já na condição hominal, o ser humano começou a interagir com outro ser humano, se tornando um ser social. E assim nós precisamos um dos outros para nós evoluirmos. E Leon Denis, ele diz que cada reencarnação nossa, cada vida na Terra ou alhures, porque nós não reencarnamos só na Terra, embora Emmanuel diz que nós, da Terra, a humanidade da Terra são 20 bilhões de almas, mais ou menos. Ele coloca um número aproximado no livro Roteiro, que seria mais ou menos isso, a população da humanidade terrena. Embora a gente saiba isso e que possivelmente a gente reencarna, todas as nossas reencarnações tenham sido feitas na Terra, eu digo possivelmente porque não é lei geral. Pode acontecer da gente reencarnar em outro planeta no mesmo nível evolutivo. A verdade é que cada reencarnação tem a ver com as nossas conquistas morais e intelectuais. Por isso os espíritos falam dessas duas asas da evolução humana. Enfim, meus irmãos, Leon Denis diz que cada reencarnação é um rejuvenescimento para a alma imortal. Por que ele fala que é um rejuvenescimento? Porque em cada vida de encarnados, né, que a reencarnação é uma lei, nós evoluímos também na dimensão espiritual, mas nós aceleramos o nosso processo evolutivo quando a gente reencarna na Terra ou em outro planeta habitado. Quando a gente reencarna, nós rejuvenescemos, diz Leon Denis, porque a nossa alma recebe novos conhecimentos intelectuais e novos conhecimentos morais, novas virtudes. E isso vai proporcionando uma autoiluminação. Então a gente vai ficando mais iluminados e mais fortes, porque nós somos seres imortais, nós não morremos nunca. Por isso, Bruno Bettelheim, esse grande educador, ele diz: o mais importante e o mais difícil a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. É tão importante nós compreendermos isso que o Dr. Rolomei, que é um outro médico do primeiro mundo, no livro O Homem à Procura de Si Mesmo, ele fala que o processo de depressão e solidão tem sido muito grande na Terra. A depressão é uma doença grave e segundo a revista Time, alcança mais de 10% da população mundial. Muitas pessoas se suicidam pelo fato da depressão, muitas pessoas desistem da vida porque realmente estão nesse processo de melancolia e depressão. Então, no seu consultório, depois de entrevistar mais de 800 pessoas, Rolomei chegou à conclusão que as pessoas que entram nesse processo é porque não entenderam o significado da própria existência. Então, a solidão, segundo ele, não é a solidão de estar sozinho, sem ninguém, mas é a solidão profunda, aquela solidão de achar que nada vale a pena, que a vida não vale a pena viver. A não compreensão de todos os desafios humanos faz com que a pessoa entre nesse processo de autodestruição. Então, é um médico demonstrando
que as dores dos seus pacientes estariam, a maioria delas, ligadas a esse processo do não entendimento da vida. Então, nós precisamos refletir muito. Será que eu sei o significado da minha própria vida? O que eu estou fazendo aqui? Pois eu lhe digo, meu irmão, você é meu irmão, você que me ouve. Todos nós somos irmãos e fomos criados para o amor e a felicidade. Nenhum de nós foi criado para ser bandido, mal amado, perseguido. Nenhum de nós foi criado para isso. Tudo isso resulta das nossas escolhas equivocadas. E nós escolhemos de forma equivocada quando nós não entendemos a razão da vida. Aí a gente escolhe de forma equivocada. Porque tudo depende das nossas escolhas, do nosso pensamento. Então, o porquê da vida? Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, porque não existe morte. Ele veio pessoalmente ao mundo para dizer para a humanidade, não só dizer, mas provar que a morte não existe. Tanto é assim que ele desencarnou na cruz, naquele extremo sofrimento, e no terceiro dia ele já estava junto com seus discípulos para orientá-los durante em torno de 40 dias, segundo os historiadores, em torno de 40 dias, para ensinar aos seus discípulos como eles deveriam sair de dois em dois, né, para falar da boa nova. Assim como nós, religiosos, estamos falando em todas as oportunidades sobre a boa nova. Qual é a boa nova? É que nós não vamos morrer nunca. Somos imortais. E colhemos aquilo que nós semeamos. E que estamos todos interligados, quer queiramos ou não, porque fazemos parte dessa grande sinfonia, desse prelúdio, como diz Allan Kardec, das idas e das voltas. Estamos todos ligados a esse universo. O universo é a nossa casa. Daí Leon Denis dizer que metade da nossa vida nos pertence, da nossa alma nos pertence, e a outra metade pertence ao universo. E é muito interessante esse estudo, que certa feita eu vi uma palestra do Divaldo, onde ele citou um pesquisador inglês, se eu não me engano, deixa eu ver se eu anotei aqui, é um pesquisador inglês chamado Dr. Robert Sylvester, de Rope. Dr. Rope, ele era doutor em biologia, em ciência da vida, não sei, alguma coisa assim. Mas eu me lembro que nessa palestra, Divaldo falou desse pesquisador e do estudo que ele fez sobre os níveis de consciência. Porque, meus irmãos, nós temos inscritos na nossa consciência as leis do nosso Pai Celestial. Mas nem todo mundo consegue ler essas leis, porque existem níveis de consciência. E aí o Dr. Rope colocou 5 níveis de consciência, que cada estudioso interpreta de um jeito. Eu vou interpretar aqui conforme eu entendi. Mas aí você, ao assistir a palestra do Divaldo sobre esse nível de consciência, ou procurar no Google esse biólogo para ler
sobre os níveis de consciência, você vai interpretar de outra forma, claro. Porque nada, quando a gente fala esses níveis de consciência, é uma divisão assim pedagógica, porque nada está fechado, né? Nenhum conhecimento está fechado, nenhum assunto está fechado. Nós não temos ainda a verdade total. Cada um de nós tem a sua verdade, digamos assim. E essa verdade acontece de acordo com o seu nível de entendimento, com o conteúdo que você tenha. A nossa mente é igual um computador. Se você coloca conteúdos novos, você será capaz de ampliar cada vez mais o seu conteúdo intelectual. Mas se você deixa parada a sua mente, não coloca nenhum conhecimento novo, não faz o que os estudiosos chamam, né, de neuróbica, os exercícios dos neurônios, se você não põe exercício nos seus neurônios, então você vai ficar estacionado aí naquele conhecimento, dizendo assim, eu sou assim, eu não mudo, né? E vai ficar estacionado até o momento que você queira abrir para novos conhecimentos. Então, o Dr. Wolff, ele põe o primeiro nível de consciência, ele chamou o sono sem sonhos. Esse sono sem sonhos, eu fico imaginando assim, são essas pessoas que negam que sonham, né? Porque todos nós sonhamos. O que é o sonho? O sonho é o nosso desdobramento. Nós não somos espíritos aprisionados numa gaiola. Nós não estamos aprisionados, né, como pássaros numa gaiola. Nós somos almas livres, temos a liberdade, temos a consciência. Então, o sono sem sonho é o sono daquela pessoa que não quer saber a possibilidade de sonhar, né? Assim, então ela não sonha, não lembra de sonho nenhum, porque se quiser lembrar, tem como você lembrar, porque o sonho é um recado do seu subconsciente, das coisas que você tem inscritas dentro de você, para você mesmo. Então é um diálogo com você mesmo. Ao mesmo tempo, o sonho é um desdobramento que te permite ficar aqui pertinho de você mesmo, vigiando ao redor, né? Ou te permite viajar para mais longe, encontrar com os amigos, viajar a outras cidades, porque a velocidade da alma é a velocidade do pensamento. Então você vai estar onde está o seu coração, como disse Jesus. De modo que o sono sem sonho é um nível de consciência que nós chamamos de materialismo. São as pessoas que não querem saber. Eu não quero saber quem eu sou, quem eu fui, não me importa. A vida é agora, só me importa o presente e amanhã eu vou virar florzinha no cemitério. Tudo bem, é uma opção o materialismo, mas é uma teoria muito perversa, porque se você se prende a essa doutrina, achando que você vai viver só essa existência do berço ao túmulo, você deve sofrer muito com a diversidade da vida, com as diferenças individuais, com o potencial de cada um, né? Assim? Então você é um prisioneiro de uma crença que não te alivia. Então é muito melhor mesmo acabar com a vida. Para que vale a pena viver se você sofre tanto, se a humanidade sofre tanto? Então é melhor exterminar com todo mundo, né? Assim? Então é o primeiro nível de consciência, o nível de consciência menorzinho, digamos assim. É esse sono sem sonhos. O profeta Daniel, na antiguidade, ele falava assim, né? Acorda, ó tu que dormes, né? Faz um chamamento assim, bem emocional, que a gente devia acordar. O segundo nível de consciência, Dr. Hope chamou o sono com sonhos.
Então aí ele já admite uma vivência fora da realidade material, fora do aqui e agora. Então existe uma realidade fora do empirismo, né? Existe uma realidade idealista, e que a gente chamou esse movimento do sono com sonhos, a gente faz uma equivalência com o movimento do existencialismo e também do idealismo, do iluminismo, que foi a época em que a humanidade recebeu também na Terra Freud, Jung, esses grandes estudiosos da alma humana, né? Mostrando, especialmente Sartre, Jean-Paul Sartre, ele dizia que o homem não é como uma planta, nem como um animal, que as plantas e o animal vivem, mas o homem existe. Ele faz uma diferença entre viver e existir. O existencialismo trouxe para o homem a certeza de que ele pode planejar o seu amanhã. Ele sabe, ele conhece a própria existência. Ele é capaz de se autoavaliar. Então, esse já é um movimento, um nível de consciência um pouco maior. O existencialismo. Viver, todos os seres vivos vivem, mas existir, apenas o homem existe, porque pode planejar o seu amanhã. Interessante, já subimos um pouquinho nesse nível de consciência. Depois, no terceiro nível, um pouquinho mais avançado, Dr. Hope falou o sonho acordado. Se você está acordada e está sonhando acordado, é porque você pode usar a sua imaginação, o departamento da imaginação, como diz Emmanuel, né? Os seus pensamentos podem criar asas e você pode estar aonde estiver o seu pensamento. Já é um terceiro nível de olhar a vida, o que nós chamamos de espiritualismo. O espiritualismo já foi um movimento das diversas religiões mostrando que existe uma dualidade. Existe o corpo e existe a alma, né? A alma imortal. Então, Freud, Jung, esses grandes iluministas, eles falaram das doenças psíquicas, né? Então, a nossa alma também adoece, não é só o corpo, e a nossa alma tem uma gerência sobre o nosso corpo, já é um terceiro nível de consciência. Herculano Pires, o grande professor paulista Herculano Pires, escreveu um livro, ele escreveu vários, mas o livro dele, A Pedagogia Espírita, gente, é de uma grandeza. Tem pessoas que passam na vida e deixam muita luz, né? E o professor Herculano Pires foi um desses, que ele falou, o homem não é só existente, ele é interexistente. O que quer dizer interexistente? Ele é capaz de viver a materialidade e viver a dimensão espiritual. Nós somos interexistentes. Quando nós dormimos, a nossa alma se liberta. Por que nós precisamos dormir? Porque nós não suportaríamos viver só aprisionado na matéria. Por isso, nós nos libertamos durante o nosso sono físico e temos a vida na dimensão espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Foi de lá que nós viemos, né? Assim, será que a gente sabe qual foi a nossa primeira reencarnação? Nós podemos saber, cada um de nós em si, porque cada um em si tem gravado dentro do seu psiquismo toda a sua história pregressa.
nós temos múltiplas personalidades dentro de nós. Então, essa personalidade, eu, Leila Brandão, você que me ouve, Yasmin Madeira, nossa grande diretora da TV Nova Luz, o nosso Ricardo Domingos, cada personalidade está na melhor solução deles mesmos, de nós mesmos. Hoje nós estamos o melhor das nossas encarnações. Por que que dizemos que é a melhor? Porque todas essas outras personalidades que tivemos somaram para dar esse resultado. Então, nós somos o melhor resultado de nós mesmos quando estamos encarnados na Terra. Então, esse nível de consciência do espiritualismo, que ele chamou de o sonho acordado, já é um nível de consciência que eu acho que a grande maioria de nós se encontra. Mas ainda existe o quarto nível de consciência, mais elevado um pouquinho, que ele chamou a transcendência do eu. Essa transcendência do eu, só o Espiritismo comprova. Porque quando os espíritos trouxeram, no século XIX, como diz Conan Doyle, naquela organização, aquela invasão organizada de espíritos, os espíritos vieram nos contar que é possível nós nos comunicarmos, acordados ou não, através de um transe, é possível nós nos comunicarmos com os nossos ancestrais, com os nossos amigos na espiritualidade. É o quarto princípio da doutrina espírita, a comunicabilidade entre os espíritos. E os espíritos vieram comprovar isso na prática mediúnica. Trouxe à mediunidade um laboratório de experiências. O Livro dos Médiuns, que é considerado hoje a maior obra parapsicológica do mundo, né? Porque traz informações de como nós devemos proceder para entrar em contato com a dimensão espiritual. Por isso que esse quarto nível de consciência diz respeito à mediunidade. Porque você vai transcender o seu eu. Você vai sair do eu aqui e agora e vai entrar em contato com o seu eu de vidas passadas, quando você faz uma regressão de memória para dentro do seu próprio psiquismo. Ou quando o espírito vem te contar quem você foi. Muitas vezes na reunião mediúnica, o espírito fala assim: eu te conheço, eu sei que você não era assim não. Você lembra do que você fez quando você estava viva lá no século XIX, no século XVIII, no século XVII? Você lembra as suas atitudes? Eles ficam querendo nos intimidar, né? Porque nós já estivemos lá realmente. Nós já estivemos aqui na Terra, meus irmãos. Quando a gente lê aquele livro de Hermínio Miranda, Eu Sou Camille Desmoulins, esse livro, Hermínio Miranda é uma coisa linda que passou pela Terra também. Hermínio Miranda, através de uma regressão de memória, ele leva o jornalista Luciano dos Anjos, de São Paulo, a regredir na sua vida pregressa. E ele se encontrou com ele mesmo lá na França, na Revolução Francesa, com o nome de Camille Desmoulins. Por isso é que ele diz: eu sou Camille Desmoulins. É lindo esse livro e muito revelador, porque Hermínio perguntou: mas você está lá na Revolução Francesa agora? Ele falou: estou. Eu sou Camille Desmoulins, estou reunindo com meus amigos. Ele falou: não, Luciano, você está aí dentro de você, você fez uma viagem, você está tendo
registros, né, que você vivenciou isso. Ele falou, não, eu estou lá. E essa afirmativa é tão grandiosa, meus irmãos, porque dá para gente a certeza de que nada se perde nesse mundo. Fica tudo registrado como um grande arquivo de Deus, onde todas as nossas passagens na Terra estão gravadas na memória eterna de Deus, como também dentro de nós mesmos, que somos o microcosmos do macrocosmos. Somos uma fração da divindade. Nós fazemos parte desse concerto. Então, esse quarto nível de consciência, a transcendência do eu, é muito maravilhoso. E, por último, a consciência máxima, segundo o pesquisador, ele chamou de consciência cósmica. É uma visão holística do mundo, que os espíritos trazem também, que nós estamos todos interligados, que todas as nossas ações têm consequência. Por isso, Emmanuel fala de forma tão bonita, quando um homem se levanta, a humanidade se levanta com ele. Quando um homem cai, a humanidade cai com ele. Porque nós temos que ser todos solidários. Essa consciência cósmica é o maior nível de consciência que a gente possa alcançar. Nos considerarmos irmãos não só dos habitantes da Terra, mas dos habitantes de todo o universo, porque é o quinto princípio básico da nossa doutrina, a diversidade dos mundos habitados, né? A pluralidade dos mundos habitados. Então, nós fundamentamos o porquê da vida nos 5 princípios básicos da doutrina espírita. A certeza de Deus nosso Pai e Criador. A certeza da imortalidade da alma, que ninguém morre. Fomos criados simples e ignorantes e vamos vida fora trabalhando o nosso corpo espiritual para um dia sermos perfeitos. Para isso, precisamos do terceiro princípio, que é a pluralidade das existências. A pluralidade das existências nos dá a certeza de que temos aqui dentro de nós inscritos várias experiências, várias personalidades, que a persona serve para cada existência. Nós perdemos a persona, mas continuamos com a nossa individualidade. O quarto princípio, a comunicabilidade com os espíritos, onde quer que eles estejam, nós podemos nos comunicar com irmãos nossos. É claro que esse processo da comunicação está sendo cada vez mais desenvolvido, né? Quem poderia dizer desse iPhone, dessa possibilidade de eu estar falando com milhares de pessoas através de um aparelho? É magnífico. E o último princípio é a pluralidade dos mundos habitados. No futuro, com certeza, iremos conhecer outros mundos de outras galáxias, entrar em comunicação com os espíritos mais evoluídos do que nós, de galáxias maiores, para nós também ajudarmos espíritos encarnados em planetas menos evoluídos do que o nosso. Isso não está longe de acontecer, porque como nós, 50 anos atrás, nós não tínhamos nada disso que nós temos hoje.
o progresso está assim bem acelerado. Então, meus irmãos, nesses 5 princípios básicos da doutrina espírita, nós compreendemos o porquê da vida, de onde viemos, como diz Denis, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Para isso, nós temos 5 livros fundamentais da doutrina dos espíritos que respondem a todas essas questões que nós necessitamos. Então, como eu sempre gosto de usar a música, eu vou terminar com uma música em homenagem a Erasmo Carlos, que fez 80 anos esse ano, nosso grande compositor brasileiro, junto com Roberto. Ele diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar, e na flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Que lindo, né, meus irmãos? Precisamos amar a vida. Toda a pandemia do caminho, vamos usar a metáfora, é possível retirar. E nós estamos vendo aí, com os nossos irmãos cientistas, pesquisadores, debruçados sobre as suas mesas, buscando soluções para esse desafio tão grande da nossa vida, que nos colocou dentro de casa, com medo, né? O medo é terrível, o medo não é bom parceiro. Então vamos nos unir em pensamento, agradecer muito a Jesus essa oportunidade, que estamos passando por uma pandemia com tantos recursos de comunicação à nossa disposição, com tantos livros, com tanta forma de aumentar o nosso conhecimento, e vamos agradecer esses grandes espíritos que estão entre nós, dando o melhor deles mesmos para nos ajudar a crescer moral e espiritualmente. Faço aqui uma homenagem a esses médicos que estão na linha de frente, aos enfermeiros, aos trabalhadores da saúde, que Jesus possa nos abençoar a todos, e de mãos dadas nós haveremos de construir um mundo de regeneração. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.